Olá pessoal, vamos começar agora aqui uma aula sobre distribuição de frequência, tanto sem intervalo quanto com intervalo. Vamos lá. Bom, vamos iniciar com um exemplo, certo? Eu tenho aqui uma amostra, tem os valores. Vocês podem observar que esses valores eles não estão em ordem, tá certo? Então nós vamos fazer justamente o quê? Vamos construir uma tabela de distribuição de frequência. Na primeira parte, nós vamos trabalhar com a distribuição de frequência sem intervalo de classe. Então, ao receber os dados brutos, a primeira coisa que deve se fazer é justamente colocar em rol, ou seja, organizar. Então, organizando, vamos organizar aqui de forma crescente. Organizando fica assim: 18, 18, 18, 20, 20, 21, 21 e assim por diante. O que é que a gente consegue perceber? Que da primeira parte para a segunda, nós temos uma facilidade de observar justamente quais são os números que fazem parte da minha amostra. Vamos agora construir justamente a tabela de distribuição de frequência, ou seja, nós vamos pegar esses dados brutos e colocar em forma de tabela. Então, está aqui minha tabela, onde primeiro eu tenho uma coluna das classes. O que são as classes? São justamente os números que estão aparecendo. Essa classe normalmente eu chamo de XI, vai facilitar essa nomenclatura lá na frente em medidas de tendência central, medidas de dispersão e etc. Tá bom? Então, qual é a minha classe? São os números que estão aparecendo: o 18, o 20, o 21, o 22, o 26, o 30 e o 35. Depois nós temos aí as frequências absolutas e relativas. Absolutas, primeiro nós temos a frequência simples, certo? Frequência absoluta simples, está aqui nosso FI. Seria justamente o quê? Seria quantas vezes cada um desses números estão aparecendo na minha amostra. Então, o 18 está aparecendo 3 vezes, o 20 2 vezes, o 21 5 vezes, o 22 6, o 26 4, o 32 e o 35 2. Com isso, nós pegamos justamente os números que estavam na amostra e agora eles fazem parte justamente da minha distribuição. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Somá-los. Esse 24 aqui é justamente o que nós chamamos de frequência total. É importante você somar essas frequências para saber se realmente bate com o número de elementos que você tem na sua amostra, tá certo? Bom, agora nós vamos fazer o que nós chamamos de frequência acumulada. Nós vamos acumular as frequências simples, as frequências absolutas simples. Por quê? Porque eu quero saber, digamos, na classe 22, o que é que tem antes do 22, por exemplo, acumulado. Então, como é que faz isso? Repete sempre o primeiro. Por quê? Porque não tem nada acumulado anteriormente. E a partir daí, eu vou justamente somar com o próximo. Ó. Eu vou pegar aqui o 3 e vou somar com o 2. Ok? Então, somando o 3 com o 2 dá justamente 5. Aí o 5 agora eu vou fazer o quê? O 5 eu vou somar com outro 5. Então, sempre somando com o próximo. Então, vai ficar 10, com 6, 16, com 4, 20, 22 e 24. Perfeito? Finalizamos as frequências absolutas. Agora vamos para as relativas. O que seria a frequência relativa? É quanto cada frequência dessa simples representa em relação total. Nós vamos representá-las em porcentagem. Então, nós vamos fazer o quê? Pega a frequência simples, divide pela frequência total e multiplica por 100. Ok? Bom, vou fazer aqui um pequeno exemplo. Ó. Vou pegar a frequência do 18, que é o 3. Então, vou pegar o 3, dividir por 24 e multiplicar por 100. Professor, onde é que saiu esse 3? Saiu daqui, ó. Você tem que pegar essa frequência aqui, ó. 3 dividido por 24 e multiplicado por 100 dá 12,5. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer agora da classe 20. Ó, o 20, a frequência é 2. Então, peguei aqui esse 2, dividi por 24 e multipliquei por 100 dá 8,3. E com isso você vai fazer para cada um deles. Lembrando que onde repete, basta você também repetir a frequência, porque o cálculo é um só. Então,
Concluída aqui a tabela, 12,5 foi o primeiro cálculo, 8,3 foi o segundo, 5 dividido por 24 multiplicado por 100 dá 20,8. O da classe da frequência 6, ó, frequência 6 dá 25, da frequência 4 dá 16,7, frequência 2 já havíamos calculado que dá 8,3 e da outra frequência 2 também 8,3. Bom, agora nós vamos calcular a frequência relativa acumulada. Então, nós vamos acumular essas frequências relativas, essas porcentagens que nós acabamos de calcular. Então, sempre repete a primeira, ó, e depois vamos somar com o próximo. Então, 12,5, 8,3, 20,8, 41,6, 66,7, 83,6, 91,6, 100%. Bom, notem duas coisas, pessoal, que eu queria que vocês notassem. Na frequência acumulada, o último número, certo? Sempre vai bater com a frequência total. E na frequência relativa acumulada, também sempre vai fechar o quê? 100 por 100%. Perfeito? Vamos agora para o mesmo exemplo, usando agora distribuição de frequência com intervalo de classe. Bom, primeiro, antes de fazer a tabela de distribuição com intervalo, eu tenho que fazer pequenos cálculos. Primeiro cálculo, né? Aqui o rol novamente. Primeiro cálculo é a amplitude total. Você pegar o maior número e subtrair do menor número. No caso, 35 é o maior, o menor é o 18. Ó, 35 é o maior e o 18 é o menor. Então, no caso aqui, a diferença é igual a 17. Segundo ponto é o número de classes que eu vou ter. Depende de quê? Da quantidade de elementos que eu tenho em minha amostra. Até 25 elementos, nós determinamos que são 5 classes. A partir de 25, certo? Ou seja, superior a 25, eu tenho justamente que tirar a raiz quadrada da quantidade de números. No caso aqui, como nós temos 24, teremos 5 classes. E o terceiro cálculo é a amplitude da classe. Nós temos sempre um limite inferior e um limite superior dessa classe. Então, como é que calcula isso? Pegamos a amplitude total, que no caso aqui é 17, e dividimos pelo número de classes, que são 5 classes. O total dá 3,4. Vamos aproximar para o primeiro inteiro. Então, fica 4. Então, minha tabela vai ter a seguinte configuração, ó. Começa com 18 e eu vou sempre ter amplitude 4. Porque está aqui, ó. 4, sempre amplitude 4. Então, quando eu somo 18 com 4, 22. Automaticamente esse 22 desce, ó. Aí somo mais 4, sempre mais 4. O cálculo que foi feito lá em cima. 26, aí desceu o 26. Aí vem o 30. Desceu o 30, somado com 4, 34, e de 34 a 38. Alguém pode estar dizendo assim, professor, o 38 não tem na amostra. Não tem problema. Vai ter algum número que vai estar dentro desse intervalo. Notem também, eu não fechei, ó, sempre eu tenho aqui um fechado, e aí eu tenho essa linha, não é, ó? Vou colocar bem aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, fechado. Aí eu tenho essa linha e do outro lado não é fechado. Significa o quê? Que eu conto do limite inferior, mas não chego no limite superior. Se vocês observarem, no 38 não está fechado. Por quê? Porque eu não tenho 38. Se fechasse no 35, aí eu fecharia. Tá certo? Bom, agora vamos contar. De 18 a 22 eu tenho quantos elementos? Eu tenho 10 elementos. Por quê? Porque conta do 18 até o 21, ou seja, não chega no 22, tá certo? E assim você vai contando. O 22 vai contar a partir do próximo. Então, do 22 ao 26, eu tenho 6. Do 26 ao 30, eu tenho 4. Do 30 ao 34, eu tenho 2. E do 34 ao 38, também eu tenho 2, somando o 24 para bater aquela questão da quantidade de números da minha amostra, ok? Professor, agora vocês vão fazer o quê? Vão fazer acumulada, a frequência relativa simples e a frequência relativa acumulada, ou seja,
A partir daí, a tabela é como se fosse a outra, sem distribuição, sem intervalo de classe. Repete o primeiro, soma com o próximo. Então, 10 com 6, 16. Relembrando novamente, peguei o 10, somei com 6, 16, ok? 20, 22 e 24. Frequência relativa, vamos aqui relembrar a frequência relativa. Vou fazer a do intervalo 18 a 22. Pego o 10, que é a frequência dele, é 10. A simples, não acumulada, a simples. 10 dividido por 24 vezes 100, 41,7. Vamos fazer mais um, vamos fazer da classe 22 a 26. 6, ó. Professor, cadê esse 6? Está aqui o 6, ó. 6 dividido por 24 vezes 125. Perfeito? E aí nós vamos fazer para cada uma das frequências simples. Beleza, pessoal? Então fica 41,7, 25, como nós já havíamos calculado, 16,7, 8,3 e 8,3. Vamos agora acumular estas frequências relativas. Repete a primeira, que é 41,7, somando agora com o 25, que é o próximo, dá 66,7. Então, a frequência acumulada sempre soma com o próximo. Somando 83,4, 91,7, fechou em 100%. Perfeito? Bom, essa aqui é a nossa aula sobre como construir uma tabela de distribuição de frequências sem intervalo e com intervalo. Valeu, pessoal!